Então, boa noite. Estão ouvindo bem? Qualquer coisa podem falar aqui, tá? Mandar mensagem. Bom, então, boa noite. Com muita alegria que a gente está na nossa atividade da palestra, do nosso domingo. Que bom que nós possamos realizar essa atividade, mesmo à distância. A gente se sente muito feliz com isso. Hoje, a nossa convidada é a nossa querida Ritinha. Ela preparou um tema bem especial para a gente. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai já dar a palavra para ela. Antes disso, a gente queria chamar a Ana, ela que vai fazer a leitura da nossa mensagem. Enquanto isso, deixa só eu colocar aqui a nossa mensagem. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Ana. Certo na apresentação aí, né? Tá vendo? Estamos Tá, beleza. vendo sim. A mensagem de hoje se chama O Mas e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Deus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam-me os princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremo-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso, aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem é de Emmanuel e está no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Boa noite, pessoal. Um beijo, Regilson. Obrigado, Ana. E que bela mensagem, né? Que nós possamos, então, ainda refletindo essa mensagem, pensar em nossas próprias ações e juntos, fechando nossos olhos, nos dirigindo ao nosso Pai, possamos, através de Jesus, dizer a Ele assim: obrigado, Senhor. Que imensa alegria que sentimos ao nos reunirmos em mais um dia, em mais uma oportunidade. Quão bom, Senhor, é ter esses ensinos
esses esclarecimentos, que nós possamos reconhecer em nós mesmos as nossas limitações e em Ti, Senhor, buscar essa fortaleza, essa segurança. Sabemos também que temos já desenvolvidos algumas virtudes, que essas virtudes possam se fortalecer ainda mais junto a Ti. E assim, Senhor, que seguiremos em nossa jornada, aprendendo a cada dia mais os Teus ensinos, as Tuas lições para a prática do nosso dia a dia. Que nessa noite, Senhor, possamos nos fortalecer ainda mais nessa certeza com o Teu amparo. E te pedimos ainda as Tuas bênçãos para todos nós, e em especial, Senhor, para nossa querida Rita, que ela se sinta à vontade, que ela possa trazer as reflexões que preparou para a noite de hoje. E juntos, Senhor, possamos construir esse entendimento fortalecido dentro de nós mesmos. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Bom, então, como nós falamos, hoje estamos com a Rita e o tema de hoje é o perdão. Certo, Rita? É com você. Então vamos lá. Boa noite, gente. Áudio tá bom? Ok? Tá sim. Obrigada. Então a gente quer agradecer o convite mais uma vez, uma casa tão querida, estar aqui com vocês na noite de hoje, falando de um tema tão importante diariamente nas nossas vidas. Esse é um tema que a gente tem que estar sempre em dias com ele, o perdão. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Aninha, a gente se viu de manhã e agora de novo, que maravilha, né? Isso é muito bom, obrigada. Então, a gente vai começar com esse tema, trazendo uma reflexão para todos vocês. É bom que, como eu não estou vendo vocês, vocês podem fazer caras e bocas sem nenhum problema com as perguntinhas que a gente vai começar a fazer nesse nosso início. Como é que cada um de vocês, como é que cada um de nós, como é que a gente lida nas situações onde alguém nos magoa, onde alguém nos fere, onde alguém nos maltrata, onde alguém nos humilha, nos agride? Como é que a gente reage? Como é que a gente trabalha isso tudo dentro da gente? E essa reação é por dentro e é por fora, né? Porque às vezes a gente vai para as vias de fato, né? E a nossa educação, muitas vezes, né? Agora talvez nem tanto, mas a gente sempre ouve falar de criações onde os pais dizem assim: Regilson, meu filho, se apanhar na rua, vai apanhar em casa, porque não pode trazer desaforo para casa. Bateu, levou. Então, assim, seja homem, né? Coitada da dona Dina, se ela me ouve falando isso, né, Regis? Então, mas foi só um exemplo, tá, gente? E a gente vai ver que muitas vezes a gente vem na tomada, na pegada do bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa e que muitas vezes a gente ainda está lá naquela passagem do Moisés. Olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, né? Porque ninguém vai me magoar, ninguém vai me ferir, ninguém vai me humilhar. E por conta disso, a gente acabar se complicando com o outro, com aquele que nos magoou, com aquele que nos ofendeu. Magoado, né? Ofendido, agressor, todo mundo vai estar junto, gente. Por incrível que pareça. Quanto mais a gente odeia uma pessoa,
mas a providência divina nos reúne e nos une para que a gente possa fazer o exercício do perdão. E a gente só vai poder se separar quando a gente tiver esse nosso caso mal resolvido, né? Então, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que é de onde a gente retira essa passagem, ele vai lembrar para a gente das bem-aventuranças, né? E que para cada bem-aventurança, Jesus, então, trabalha as possibilidades da esperança e do que vai acontecer com esse plantio, no sentido de que todos nós plantamos e todos nós colhemos. A hora que isso vai acontecer, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus, mas que certamente essa colheita vai chegar, né? Então, quando Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças e que ele fala sobre a misericórdia, ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Na hora que eu passo por um sufoco, acho que todos nós já passamos por um sufoco na vida, a gente não quer a misericórdia de Deus. Nesse momento de pandemia, quem ainda não orou pedindo amparo, proteção, misericórdia, Senhor, que a coisa está feia, né? A gente quer amparo, a gente quer proteção. Então, na nossa vida do cotidiano, quando essas coisas acontecem, a gente também vai precisar exercitar a mensagem de Jesus, a mensagem do perdão. E o capítulo 10, ele está recheado de temas que são muito do nosso cotidiano. E são recomendações fantásticas para a gente poder se organizar, né? Saber o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer dentro do tempo de cada um. Cada um de nós que está aqui tem um tempo diferente. Tem um momento que um se magoa mais que o outro, um já consegue relevar, o outro ainda fala alguma coisa para o outro ainda quebra o prato, quer bater na cara, o outro só pensa ainda. Cada um de nós está num estágio diferente de entender. Mas uma coisa que eu gostei muito hoje na abertura da atividade da casa, Carlinha falou da mensagem, da música. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. E a gente vai precisar fazer isso, né? E o mas e os discípulos também, né? A gente coloca aí o mas no momento de perdoar e a gente vai ver mais adiante nessas formas de perdoar, né? Olha, Aninha, eu te perdoo, mas não passa na porta da minha casa, né? Aí esse mais, assim, deu uma atrapalhada no verdadeiro sentido do perdão. Quando a gente trabalhava na evangelização infantil, tinha uma musiquinha que a gente trabalhava com a Ju, não se preocupe, eu não vou cantar, e que ela dizia assim: toda luz de uma estrela não consegue clarear, como gesto de beleza de quem está a perdoar. No exemplo de amor, se revela um cristão, abraçando o inimigo com os braços do perdão. Então, com essa musiquinha bem simples, né? A gente já trabalhava com as crianças a importância do perdão. Como brilha uma atitude de perdão da nossa parte, da parte de qualquer um. Então, quando a gente olha assim de modo geral, a gente troca a pergunta inicial, né? A pergunta inicial é quem ainda não foi magoado, quem ainda não foi ofendido, mas quem ainda não ofendeu alguém? Quem ainda não magoou alguém? Então, veja, a gente tem a culpa e a mágoa que vão estar frente a frente uma outra para se trabalharem. Assim como eu tenho aquele que ofendeu, eu tenho o ofendido. Então, nós vivemos em alguns momentos a culpa, nós vivemos em outro momento a mágoa, e nós estamos com o nosso próximo que também vivencia isso. E Jesus, então,
vai nos falar intensamente em várias passagens da sua vida. Ele vai falar para a gente sobre o perdão. Lá no livro Vida e Valores, Raul Teixeira tem uma mensagem interessantíssima que se chama O Sentido do Perdão. Então, a gente vai refletir qual é o sentido do perdão na nossa vida, né? Qual é o momento em que o perdão é solicitado para nós? Como é que a gente vai trabalhar isso? E aí ele fala que a gente ainda não prestou atenção em algumas coisas na nossa vida, que a gente ainda não deu o devido valor, que a gente ainda não se antenou. Ele usa essa expressão, a gente ainda não se antenou. Para que ele está falando isso? Uma dessas coisas que a gente ainda não se antenou é guardar lixo na alma. Vocês já ouviram essa expressão? Guardar lixo na alma. Então, ele coloca que quando a gente se magoa, quando a gente se ofende, é compatível com guardar lixo na alma. Porque a mágoa, ela nunca é boa. Ela não é saudável. Então, a mágoa, quando a gente guarda, a gente vai começar a gerar esse lixo tóxico que vai nos adoecer, vai nos envenenar, vai trabalhar dentro de nós as piores coisas que a gente tem e vai nos suscitar, vai nos estimular a sentimentos que não são nada bons. Não são nada bons. E com isso a gente acaba intoxicando também a convivência com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente tem esse foco, né, nessa mágoa, nesse lixo que a gente guarda por onde a gente anda. E isso não é só de uma semana, de um ano, de 10 anos, são reencarnações. Quantas vezes a gente já leu em livros espíritas, quem participa de mediúnica já atendeu espíritos que vêm perseguindo outros pela falta do perdão. Então, o perdão, ele é fundamental. E Raul Teixeira, nessa mensagem, ele diz que o perdão, ele é um remédio fantástico nas nossas almas, né? E que o perdão, nesse antídoto para a mágoa, nesse antídoto para essa ferida que abre diante do que o outro faz conosco, ele vai envolver duas situações, a razão e a emoção. A razão é quando justamente a gente vai trabalhar as informações que a gente tem, né? E Kardec já nos convida ao uso da razão. E a emoção, ela vai envolver os sentimentos que a gente vai precisar trabalhar diante de uma situação onde o perdão é necessário. Mas ainda há companheiros que dizem que quem perdoa é Deus. Vocês já ouviram falar? Né? Pessoas dizem, não, quem perdoa, eu já passei por uma situação que eu vi a pessoa magoada. E eu disse, por que você não perdoa o companheiro? Não foi por mal que ele fez. Não, quem perdoa é Deus. Mas ele falou com uma expressão, o corpo fala, né, gente? A gente demonstra aquilo que a gente quer falar e não consegue. E tá aborrecido, tá chateado, né? A gente revira o olho, tudo muda. A nossa expressão facial muda, a nossa postura do corpo muda. E também tem aqueles que dizem assim, afinal de contas, se fulano fez isso comigo, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E quantas situações a gente vê que a pessoa, né, está em busca e ela fala que é justiça. Mas aí a gente vai pensar, é justiça ou é vingança? Eu quero que ela pague porque ela errou, para ela poder aprender e se recuperar e se regenerar. Eu quero que ela pague porque eu quero me vingar dela. E de preferência ela vai pagar aquela falta nas piores condições possíveis para ela sofrer, para ela sentir. Então vejam as diferenças. Porque quando a gente está magoado,
os nossos sentimentos também se modificam. E a gente retira, como eu falei anteriormente, o que é de pior em nós. A gente pode até, mas eu não era assim. Fulano me fez ficar assim. Não. Eu já tinha isso dentro de mim, mas aquele evento fez com que tudo viesse à tona, né? Porque eu ainda não havia transformado essas coisas ruins em coisas boas. E aí eu vi que diante de uma cena, né, eu reagi daquela forma. É fato que existem muitas coisas na vida da gente, que as pessoas fazem com a gente, e que a gente sente profundamente. A gente ainda não tem evolução suficiente para não sentir, né? Quando alguém destrói a sua vida, quando alguém te tira a vida de um ente querido, né? Você fica numa condição muito ruim, né? Por responsabilidade daquela pessoa. Mas será que, se isso aconteceu, não tinha um fundo de aprendizado para você? Por que será que Deus permitiu que algo tão grave acontecesse na sua vida? Certamente não foi por acaso. Então, é justamente o que a doutrina espírita vai nos ensinar, vai nos revelar, aprender com cada situação. Ressignificar tudo o que aconteceu. Porque, no fundo, a gente vai ver duas pessoas que vão estar comprometidas com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, diante da lei de amor, que é uma lei universal. Se o perdão fosse utilizado por nós, no nosso cotidiano, sem dúvida nós seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Porque o perdão, ele tem esse resultado, né? Essa movimentação interna com as nossas energias e as nossas energias espirituais. Mas quem é que recebe, quem é que se beneficia mais diante do perdão? É quem recebe o perdão ou quem oferece o perdão? Quem recebe foi aquele que se equivocou, escolheu ruim, fez algo que não devia. Esse, ele vai ter a sua reparação, a sua necessidade de todo aquele processo que o céu e o inferno já nos ensina, né? O arrependimento, a expiação, a reparação daquilo que ele fez. Ele já vai estar bem comprometido com isso. Mas quem oferece o perdão acaba sendo mais beneficiado, porque ele se liberta dessa mágoa, né? Joga o lixo fora, lembra que a gente falou em lixo no início? Joga o lixo fora, opa, tô saudável agora. Recupera as energias, recupera a alegria e fica bem. Fica bem consigo mesmo, fica bem com o outro, fica bem com Deus. Então, o benefício do perdão, ele vai trabalhar isso dentro das nossas vidas, dentro dos nossos comportamentos. E cada vez que a gente começa a ler, né, a literatura espírita é muito vasta. Só esse capítulo 10 do Evangelho já é suficiente para a gente rever todo esse processo do perdão. Mas muita gente ainda tem dificuldade de perdoar, né? Como é que eu vou fazer se eu ainda não consigo? Se eu ainda não consigo esquecer? Porque muitas vezes fala-se que perdoar é esquecer, né? Não é bem isso, porque a memória, enquanto continuar ativa, a gente vai lembrar. Mas eu ouvi certa vez um conceito curtinho de uma psicóloga, que ela dizia assim: perdoar é lembrar sem mágoa. Então, quando alguém me machucou, que eu comecei a trabalhar dentro de mim esse processo, né? E aí o processo de compreensão da condição do outro.
por que será que o outro fez isso comigo? Em que condições ele estava na hora que falou grosso, na hora que falou uma inverdade, na hora que tentou me agredir? Como é que ele estava por dentro? Ele não devia estar bem. E aí a gente começa a tirar a lenha da fogueira, começa a deixar de ser incendiário, começa a ser bombeiro e começa a exercitar a indulgência, a compreensão com esse companheiro. Então, a gente vai começar por aí, tentando, né, compreender o processo, e depois a gente, quando lembrar por algum motivo, já não lembra mais com mágoa, porque agora eu trabalhei. Por outro lado, Alberto Almeida sempre coloca essas coisas para a gente, né? As frases de Alberto: bateu, doeu, toma que é teu. Por que que eu me senti ofendido? Por que que eu me senti humilhado? Por que que eu me magoei? Porque o outro pode falar alguma coisa que a gente não goste, né? Naquele momento ali, pá, passou. Mas depois a gente vai dar vazão para isso, dependendo do que a gente carrega dentro da gente, né? Aí vou ficar a noite toda remoendo, revirando, né? Ruminando aquela mágoa e vou alimentar a mágoa, né? A gente tem aí o lobo e o cordeiro. Quem é que vai ficar? E aí eu vou alimentar a mágoa, porque o meu coração ainda não está assim tão bondoso para tirar a lenha da fogueira, para trazer o extintor de incêndio, para trazer a agulha cirúrgica e começar a fechar essa ferida, né? A gente ainda não está muito com isso aí, não. E aí a Aninha bem coloca, é a empatia, a compreensão, a consciência que eu também posso machucar alguém. E às vezes a gente acha que é só o outro que magoa a gente, né? A gente nunca é responsável pela mágoa de ninguém. Assim como tem pessoas que nós precisamos perdoar, tem pessoas que nós precisamos pedir perdão. Então, o perdão é uma coisa que ele é muito amplo, muito amplo. E tem uma passagem, olha só, quando Jesus começa a falar umas coisas para a gente, que vem assim, né? A gente às vezes está se achando no caminho, mas Jesus vai falar para a gente sobre o nosso proceder. Quando ele diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, vejam, algumas pessoas, até para mostrar para os outros, né? Querem tomar a conversa ali na frente de todo mundo, né? Dar lição de moral, porque eu fui o ofendido, né? É em particular. Né? Cá, meu amigo, o que foi que aconteceu que você se exaltou comigo, que você falou aquelas palavras, né? Vamos se entender? Se houver essa possibilidade, faça. É necessário a gente poder entender e oferecer a outra face. Olha, um outro ensinamento de Jesus dentro desse processo. Quando eu ofereço a outra face, né? Não é a outra face física, é outra face moral. Se ele agrediu de fora para dentro, eu de dentro para fora vou trazer recursos para poder amenizar aquela situação. Porque os ânimos vão estar alterados. Né? Então, é até uma forma da gente quebrar o padrão do outro, que muitas vezes aquela situação ali com a gente foi a gota d'água. Né? No trabalho, na faculdade, em casa, muitas vezes a pessoa já estava assim, tão aborrecida que quando chegou ali com a gente, e a gente fala, mas eu não tenho nada a ver, mas foi com a gente. Né? Foi com a gente o momento do aprendizado. E se houver necessidade, a gente vai falar com ele,
mas em particular, né? E uma outra passagem de Jesus, que está lá em Mateus, dentro do capítulo das Boas-aventuranças, do Sermão do Monte, leiam Mateus capítulo 5, 6 e 7, é fantástico, né? Sermão do Monte. Quando Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. A gente tem muita gente com a gente no caminho. Pessoas que Deus oportunizou estarmos juntos nesta encarnação. Em especial na nossa família, né? Muitas vezes a família tem coisas maravilhosas, mas às vezes tem um que a gente não tem aquela afinidade, né? E aí a gente não tem o que a Aninha colocou ainda agora, a empatia, para poder perceber o outro. E aí, olha só, a gente falou ainda agora que quanto mais a gente quer se afastar, mais Deus une. Vem irmão, vem pai e mãe, vem filho, filha, para a gente poder conviver e se perdoar. Estratégias divinas para aproximar pessoas que se machucaram, que continuam machucadas, um para cuidar do outro, né? Então, a gente tem muita gente hoje conosco no caminho e que nós precisamos, então, rever as nossas posturas, rever os nossos relacionamentos. E mais adiante, também em Mateus, Jesus faz um alerta para a gente. Se, portanto, quando for de depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, quantas coisas a gente quer fazer para se aproximar de Deus, né? A gente trabalha muito no processo de dar para os mais necessitados, é a sopa, é isso, é aquilo, mas a gente tem alguém que a gente precisa oferecer a sopa espiritual e a gente ainda não consegue. É desafiador mesmo. No livro do Raul Teixeira, ele diz assim: se o perdão é para nós uma coisa complicada de realizar, aí ele dá uma dica. Se eu ainda não consigo perdoar como deveria, comecemos agora a desculpar, a tolerar, a suportar, e gradativamente essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós e vão se convertendo, né, em pessoas leves, pessoas que começam a perdoar sem fazer muita força. Se é difícil para nós o processo de perdão, a gente começa com formas pequeninas. E aí Raul Teixeira diz que todas as criaturas que perdoam sem fazer força, vocês conhecem alguém que perdoa sem fazer força? Ele diz que essas pessoas não fazem muitos esforços, são pessoas que começaram a perdoar chorando de raiva. Um dia nós temos que começar. Seja perdoando da forma mais equivocada possível, né? Eu vou perdoar, mas não quero te ver mais. Eu vou te perdoar, mas não passa no meu caminho. Pode começar assim? Pode. Tá valendo. Já é um movimento íntimo da gente começar. O que não pode é dizer, nunca vou perdoar. Isso daí, né, vai ficar reencarnações e reencarnações aí, todo complicado na vida. Então, a gente começa, a mesma coisa que caridade, né? A gente não começa a fazer caridade, eu sinto tanta vontade de ajudar. Às vezes a gente vai meio forçado, né? Meio estimulado, assim, né? Persuadido para começar a fazer algo bom. E a gente, quando vê,
gente, não consigo mais sair daqui com esse povo aqui, que eu fico mais feliz com eles, né? Morador de rua, crianças de abrigo, idosos, que antes você nem queria ver e agora você não quer mais sair de lá. Tudo tem o seu primeiro passo, tudo tem o seu movimento de caminhada e de conquista. Porque nós somos criados para ser felizes, para sermos espíritos puros. E a gente não pode não perdoar, senão a gente não chega lá. A lei do progresso está para todos nós. E a gente vai encontrar lá no livro Boa Nova essa passagem de Jesus com os seus apóstolos, onde Humberto de Campos vai retratar para a gente tudo o que aconteceu naquele momento em que os discípulos estavam ainda num processo de ficarem chateados, porque o povo não estava compreendendo Jesus, né? Não estava compreendendo o que Jesus estava fazendo, eles estavam, de certa forma, até sendo agressivos com os apóstolos. E os apóstolos ficaram indignados com aquilo, como é que estava todo mundo ali levando uma mensagem do bem, né? E eles estavam sendo acusados, uns me acusaram de brigão, desordeiro, mal entendedor, né? E aí ele perguntava, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Pensa Jesus ouvindo isso dos apóstolos mediante essa confusão toda. E Jesus falou para eles, estas perguntas é importante que cada um dos discípulos façam a si mesmo. Nós somos discípulos do Mestre. Então a gente precisa fazer essa pergunta para a gente. Por que a gente está se ofendendo? Por que a gente está se magoando? Por que a gente está achando que o outro está nos humilhando? Porque nós somos luz. Jesus já dizia para a gente, brilhe a vossa luz. Então, se a gente não é aquilo que estão dizendo, e Emmanuel tem uma frase muito interessante, que viva de modo a não dar razão ao caluniador. Se a gente vive dessa forma, ninguém nunca vai acreditar nas coisas ruins que falarem de nós, porque eles vão saber da nossa atitude, da nossa postura, da nossa forma de ser. Por outro lado, a hora que a gente falhar, a hora que isso for verdade, realmente, não vou rebater. É verdade. Porque nós somos falhos, muito falhos ainda. Porque a gente cai, mas a gente se levanta. A gente cai de novo e se levanta. E mesmo tendo todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos coloca, a gente ainda não consegue andar em tão retidão assim. Mas o importante é que a gente está no caminho. É que a gente está no esforço de dar continuidade a esse processo. Nós talvez já tenhamos desistido várias vezes, mas agora a gente continua firme. Talvez o desânimo apareça, a gente queira desistir, mas a gente está aqui, né? E isso a gente precisa realmente estar em dia com esse convite de Jesus nas nossas vidas. E aí a gente vai ver que Pedro, nessa passagem, ele vai questionar a Jesus. Jesus vai dizer para nós que o que é indispensável é nunca perdermos de vista nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade. Verdadeira espontaneidade. Onde a gente chega lá, né? E aí Pedro atalha dizendo, mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Aí olha só, né? A ideia do Pedro é, quando o inimigo se arrepender, aí eu vou perdoar.
não esperemos por isso, porque talvez alguns nunca se arrependam e não percebam nem que nos ofenderam, né? Isso pode acontecer, talvez até com a gente. A gente talvez ainda não percebeu que a gente magoou alguém. Ah, mas era brincadeira que eu estava falando com a pessoa. Ah, magoou, mas ofendeu, né? Quando a gente perceber isso, que a gente possa trabalhar dentro de nós aquele entendimento, a empatia, a compreensão, a indulgência, e tirar essa mágoa, e fechar essa ferida, e jogar esse lixo fora. E Jesus vai nos ensinar que cada homem deve conciliar-se com o seu adversário. E Pedro, então, faz aquela pergunta que com certeza todos vocês conhecem. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes. E Jesus diz, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que a gente possa refletir, quantas vezes já perdoamos? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes? Mas é cada ofensa. Aquela vez que aquele coração nos magoar, que possamos perdoar. Eu estava ouvindo um dia desse o Momento Espírita, e na mensagem do dia que eu estava ouvindo, eles falaram do Sérgio Vieira de Mello, que era um funcionário da ONU, brasileiro, e muito querido, muito da paz, como a gente diz. E ele morreu por conta de um atentado, né, na ONU. E mais adiante, a pessoa responsável pela morte dele foi presa e foi condenada à morte. Condenada à morte. Quando a ONU recebe uma carta da mãe do Sérgio, pedindo que a pessoa não fosse executada. Não fosse executada, que ela pagasse o que ela estava devendo, né, presa conforme a lei, mas que a lei daquele país não executasse. E a pessoa ficou sem entender. Poxa, aquela pessoa tirou a vida do filho dela, né, e agora vai sofrer a sentença, né, que o país lá tinha como pena de morte. E ela disse, por que não? Porque o filho dela era contra a pena de morte. Como é que ele ia ficar sabendo que o assassino dele foi morto por conta de pena de morte, que ele era contra? Então, muitas vezes, o perdão, ela tinha tudo para se vingar ali naquele momento, né? Dizendo que seria justiça, uma vida por outra vida. Mas o perdão é justamente vida, uma vida nova que se renasce, é uma oportunidade diferente para quem está precisando, porque a gente erra, mas a gente precisa de uma segunda chance. E uma segunda chance também a gente precisa dar para a gente. Quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa que fizemos contra outra pessoa. Se perdoar também é terapêutico. Se perdoar também é uma fase importante para a gente seguir a vida, porque senão a gente adoece. E principalmente a gente atrai companheiros que vão nos colocar ideias nada saudáveis. E a gente vai ficar refém desses pensamentos e daqueles que não têm nenhuma simpatia por nós. Então, diante também de culpas que nós temos, que nós possamos também usar esse perdão para nós mesmos, para a gente poder estar mais saudável e sermos cristãos seguindo adiante o nosso caminho, seguindo adiante a oportunidade da existência na Terra, do aprendizado dessa grande escola, do dia a dia, com pandemia, sem pandemia, que a gente continua no relacionamento com as pessoas, um pouco mais, um pouco menos,
Então, que a gente possa aproveitar enquanto estamos com Ele no caminho. Muitos perderam seus entes queridos para a Covid, sem a possibilidade do contato, né, de conversar, de um afago, de um carinho, né? E a gente precisa aproveitar todos os momentos com aqueles que Deus colocou na nossa família, na nossa vida. Perdoar é um santo remédio. Que possamos pensar nisso na noite de hoje, antes da gente dormir, como Santo Agostinho nos recomendava. Que o perdão possa estar presente nas nossas vidas e que mais adiante ele nem esteja. Por que não? Porque a gente vai começar a não se magoar. A gente só perdoa o outro quando a gente se magoou com o outro. Quando a gente começar a aumentar o nosso processo de compreensão, a gente não vai se magoar. Se eu não me magoei, eu vou perdoar o quê? Não tenho que perdoar. A gente passa adiante, a gente segue a vida com o companheiro, dá a mão para ele e segue adiante. Que Jesus nos abençoe e nos perdoe de tantas tolices que nós já fizemos na nossa vida. Que a gente possa amadurecer emocionalmente, espiritualmente e sermos os instrumentos de paz na Terra. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, gente. Grande abraço. Aceita. Obrigado. E quão grande é esse tema, né? A gente às vezes pensa, nossa, perdão, de novo. Mas cada momento, em cada situação, a gente está diferente, é que a gente consegue perceber essa lição de forma diferente, né? Eu estava refletindo isso aqui. E realmente, assim, o perdão, embora a gente saiba, né, por tudo que a gente já estudou na doutrina espírita, ele é o maior beneficiado somos nós mesmos. Mas parece que a gente vai crescendo nessa compreensão à medida que a gente vai entendendo melhor, né? É muito legal isso. Verdade. Então, a gente agradece de novo, realmente, sim, foi ótimo as reflexões. Obrigado mesmo. E a gente convida agora todos nós, todos que estão participando, para a nossa prece de encerramento. A gente possa fechar mais uma vez nossos olhos para conseguirmos nos concentrar ainda mais, nos vincularmos ainda mais à equipe, a essa atividade que realizamos nesse momento, nos deixar que esse sentimento de fraternidade, de envolvimento contigo, Mestre Jesus, possa se fortalecer ainda mais a cada dia. E quando falamos em perdão, que possamos verdadeiramente entender que, se muitas vezes achamos que é difícil essa atitude, entender que só benefício ela nos traz, nos tornando mais leves, mais próximos de Ti, mais senhores de nós mesmos. Amigo Jesus, abençoe, Senhor, a nossa noite, que ao dormirmos possamos refazer as energias do nosso corpo e fortalecer ainda mais esse entendimento dentro de nós mesmos, que os nossos sentimentos possam ser de caridade, de fraternidade, de respeito para com todos que estão ao nosso redor. E que a nossa semana possa seguir, Senhor, sempre em Tua companhia. Mais uma vez te agradecemos. Esteja conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.